pressão atmosférica é a força exercida pela massa de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície. O valor da pressão atmosférica não é constante, varia em função da altitude do local, sendo menor à medida que a altitude aumenta. Além da variação com relação à altitude, seu valor também sofre alterações ao longo do tempo e em locais da mesma altitude. Isso se deve ao fato da pressão atmosférica estar intimamente relacionada com a temperatura, a densidade e o volume da massa de ar. Como a medida da pressão atmosférica é um importante indicador de mudanças meteorológicas, seu valor é registrado ao longo do dia em diferentes pontos da Terra. A medida de pressão atmosférica é feita com instrumentos chamados barômetros, que podem ser de dois tipos, o de mercúrio e o aneroide. O barômetro de mercúrio é mais preciso e foi inventado por Evangelista Torricelli em 1643. Ele consiste em um tubo de aproximadamente 1 metro de comprimento preenchido com mercúrio. Também é utilizado para medir a pressão atmosférica o instrumento chamado barômetro aneroide. Este instrumento possui um sensor formado por discos metálicos flexíveis e hermeticamente fechados. No interior dos discos existe uma pequena quantidade de ar e uma mola que evita que a câmara seja esmagada pela variação de pressão. Conforme a pressão aumenta, contrai os discos e essa contração é transmitida a um ponteiro calibrado, que indica o valor da pressão. Esse ponteiro muitas vezes é acoplado a uma pena que registra a variação da pressão ao longo do dia. Neste caso, o instrumento é chamado de barógrafo. Como existe uma relação entre a pressão e a altitude, é usado com frequência barômetros para determinar a altitude de um local, chamados altímetros, que medem o valor da pressão e seu mostrador converte para a altitude correspondente.